bem-vindos ao programa Portal de Luz. Agora em junho, a Associação Médico Espírita do Brasil vai realizar um seminário virtual sobre saúde mental, um tema sempre da maior importância, ainda mais agora que nós estamos em tempos de pandemia. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Nós temos vivido tempos desafiadores desde que a pandemia se abateu sobre todo o nosso planeta. E muito tem se falado sobre o crescimento de problemas emocionais, comportamentais e psiquiátricos. Transtornos de ansiedade, depressão, sentimentos de frustração e de angústia diante de tantas incertezas, aumento do consumo de álcool, de drogas, aumento da violência doméstica, suicídio, são alguns dos problemas que têm sido comuns em pessoas que já possuíam anteriormente ou não algum desequilíbrio dessa ordem. Nós temos mostrado aqui no Portal de Luz o crescimento desses problemas e refletido com vocês sobre como nós poderíamos enfrentá-los, fortalecendo em nós a fé, aprofundando o estudo do Evangelho e também aprofundando o estudo de nós mesmos e das nossas próprias atitudes. Mas nem sempre, dependendo da gravidade de cada caso, isso é suficiente. Por isso nós achamos interessante trazer aqui a iniciativa dos médicos da Associação Médico Espírita do Brasil, que vai realizar de forma virtual a Semana da Saúde Mental. Vai acontecer agora entre os dias 21 a 25 de junho. Começa numa segunda-feira e termina na sexta-feira, sempre das 20 até as 21h30 da noite. Acima de tudo, o evento marca também o lançamento do e-book, que se chama Psiquiatria Iluminada, contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Esse e-book tem o objetivo de trazer reflexões sobre saúde mental extraídas da obra de André Luiz.
O material do estudo foi organizado pelos médicos Dr. Carlos Eduardo Durgante Acioli e o Dr. Paulo Rogério Dalla Coletta de Aguiar, e foi publicado pela AME Brasil Editora. Durante a semana do evento, a cada noite, 2 coautores desse livro estarão falando sobre os seus respectivos estudos e capítulos, analisando desequilíbrios e dilemas da saúde mental humana através dos relatos feitos por André Luiz nas suas obras. Para que a gente tenha uma ideia da profundidade das palestras que estão sendo programadas, logo na primeira noite, o Dr. Paulo Rogério vai abordar o tema A Visão Biopsicossocioespiritual da Saúde Mental. E o Dr. Décio Iandoli Júnior vai falar sobre a importância de André Luiz para a ciência do terceiro milênio. Outros temas que também vão ser estudados são a ligação entre pensamentos, obsessão e as enfermidades, a influência da glândula pineal na saúde mental, vícios e dependência química, desafios da sexualidade, processos psicóticos, suicídio, renovação de atitudes e promoção da saúde moral, entre outros. E também entre os nomes dos palestrantes estão médicos de peso e que sempre estiveram presentes nos eventos da AME Brasil, como o Dr. Jaider Rodrigues de Paula, da AME Minas Gerais, o Dr. Jorge Dayer, da AME Goiânia, o Dr. Roberto Lúcio de Souza, da AME Minas também, o Dr. Flávio Braun, da AME Santos, o Dr. Alejandro Vera, da AME Osasco, e a doutora Antônia Marilene, da AME Distrito Federal. Segundo o Dr. Carlos Eduardo Durgante, o foco do evento vai ser a importância da saúde mental aliada a conceitos espirituais, oferecendo um novo olhar para a abordagem dos cuidados psiquiátricos. Na edição deste mês do jornal Folha Espírita, que já pode ser acessado online gratuitamente, o Dr. Carlos Eduardo e o Dr. Paulo Rogério foram entrevistados e contaram mais sobre o e-book e sobre o evento. Eles explicaram que desde sempre a saúde mental foi um tema abordado nos eventos presenciais da AME Brasil há muitos anos. E a maior motivação é justamente encontrar as origens do sofrimento psíquico do ser humano, que muitas vezes ultrapassam a compreensão da medicina e da psicologia tradicionais. Mas, segundo eles, o momento atual intensificou essa busca. Um estudo divulgado agora em abril pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que 80% dos brasileiros ficaram mais ansiosos durante a pandemia. Era necessário, portanto, nesse tempo de tantas mudanças sociais, comportamentais, pela qual a humanidade está passando, que eles fizessem algo. Expandir o conhecimento, buscar ampliar os conceitos do adoecimento mental à luz da contribuição de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier e divulgar para o grande público todas essas informações. Segundo o Dr. Paulo, a saúde humana está vinculada à própria evolução espiritual do ser, ou seja, nós só atingiremos a saúde integral quando nós estivermos perfeitamente integrados às leis divinas. E isso demanda tempo, aprendizado, para conseguirmos ter as nossas vidas, trazer para as nossas vidas a vivência da moral cristã. Daí a grande contribuição da doutrina para a medicina tradicional. Segundo eles, apesar de não ter sido psiquiatra, André Luiz desenvolveu um interesse pela assistência espiritual às dores humanas. Ele se deparou com fenômenos, com patologias que aqui na Terra ainda não eram completamente compreendidas pela medicina e ainda não o são, e que muitas vezes nascem de erros, de culpas, de dores que a alma traz de um passado muito longínquo e que compromete hoje a sua saúde física e mental, provoca doenças e até processos psicóticos graves. E a medicina da Terra está longe de compreender tudo isso. Portanto, os médicos da Terra têm muito a aprender com André Luiz. As inscrições para o evento, para quem se interessou, podem ser feitas no site da entidade, é amebrasil.org.br. É só entrar em atividades e depois em eventos, Semana da Saúde Mental da AME Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, a gente pensa o tempo todo, não é mesmo? Os pensamentos não dão trégua, mas o que nós não percebemos muitas vezes é que o pensamento é só pensamento. O que pensamos só sai do campo da imaginação, do pensamento propriamente dito e se torna real por nossa vontade. Na medida em que aceitamos, agasalhamos e alimentamos um pensamento, nós o trazemos para a realidade. Entretanto, nem sempre nós escolhemos os melhores pensamentos para a nossa vida. Todas as coisas que nos acontecem, sem dúvida, derivam do pensamento. Mas alguns de nós deixam com que os pensamentos se tornem e assumam o papel principal em nossas vidas. Preferimos não discernir, não analisar a nossa vontade e escutar a nossa razão e deixamos que os pensamentos dominem a cena.
vocês podem estar pensando, olha o pensamento aí. Mas nem sempre os pensamentos são ruins e trarão prejuízos quando nós escolhemos. Claro que não. Pensamentos de ânimo, criatividade, trabalho, alegria, de gratidão, de amor, sem dúvida nos beneficiarão, nos inspirarão a realizar boas coisas. Mas no estágio evolutivo em que nos encontramos, infelizmente nós temos uma tendência para acreditar nos pensamentos desastrosos que perpassam pelo nosso cérebro todos os dias e pior, fomentados aí pelas redes sociais. Um exemplo do que eu estou falando é o pensamento dominante nessa fase em que nos encontramos, em função da pandemia do Covid-19. Muitas pessoas se entregaram ao pensamento de medo, desespero, desconfiança e carregaram para si diversos transtornos psíquicos. É de conhecimento de todos o aumento do número de pessoas com depressão por conta da pandemia. Não é aqui a minha intenção absolutamente julgar quem esteja passando por esses transtornos. Cada qual sabe a intensidade da sua dor e eu respeito. Afinal, todos estamos em evolução e, portanto, cada qual depara com as suas próprias dificuldades. No entanto, há consenso entre os profissionais de psiquiatria, pesquisadores, psicologia, de que os pensamentos que elegemos são responsáveis pelo que estamos vivendo, tanto para o bem quanto para o mal. Tem um provérbio chinês que diz, em relação aos pensamentos ruins, podemos até deixar que o passarinho pouse em nossas cabeças, porém, jamais devemos deixar que ele construa o seu ninho sobre ela. O pensamento contínuo é da natureza humana. Sempre estamos pensando. Um exemplo de como é comum privilegiar os pensamentos ruins em nossa vida, imaginem vocês o quanto é comum uma mãe ficar acordada até que o filho ou a filha chegue em casa à noite. São tantos os pensamentos que lhe ocorrem que, se ela não estiver centrada, não tiver um pouco de fé que seja, se consumirá numa ansiedade avassaladora e, nas pior das hipóteses, se deixar levar por esses pensamentos, entrará numa crise, consumindo assim todas as suas energias, desequilibrando os seus centros vitais. Aí o filho e a filha chegam e está tudo bem. E essa mãe tem dois caminhos: explodir numa histeria sem motivo concreto ou sentir-se muito mal, ficar assim abobada, e não comentar com ninguém a sua crise. Temos ainda aqueles pensamentos, aqueles cujos pensamentos dominantes são nascidos do passado, pensamentos plasmados nos acontecimentos consumados já há muito tempo e que insistem em remoer questões, mágoas, ressentimentos, remorso, tudo que não traz absolutamente nada para o aqui e agora. Ao contrário, parecemos ruminantes, pois literalmente nessa situação ruminamos os pensamentos mais do que repisados. Ao elegermos tais pensamentos como guias da nossa vida, estaremos nos candidatando à estagnação total, gerando uma dor assim ociosa, que é contrária à dor operante, que é aquela advinda dos nossos rompimentos com o velho e na construção do novo. Ou seja, o melhor caminho em direção à nossa evolução espiritual.
Na lição Saibamos Pensar, do livro Nós, psicografado por Chico Xavier, nós encontramos a seguinte, e se não me engano, por Emmanuel que nos escreve, fala o seguinte: se pretendes receber a luz dos anjos para viver em paz entre os homens, observas o que pensas, a fim de que a sombra de outrem não anule a esperança. A esperança é essencial para a felicidade real. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para iniciarmos o conhecimento a respeito da mediunidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 9, os Espíritos informam-nos que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele conseguiu mergulhar o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Mas o que é mediunidade? No livro O Consolador, nas questões 382 e 384, o Espírito Emmanuel diz que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Mestre aos tempos do Consolador, o qual atualmente está em curso na Terra. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação desse ou daquele setor da atividade doutrinária, porque em tal assunto a espontaneidade é indispensável. E mais, que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Chico Xavier, em 6 de agosto de 1959, recebe do Espírito Emmanuel os seguintes esclarecimentos a respeito da mediunidade que estão inseridos no livro Mediunidade. Diz Emmanuel: a história da antiguidade terrestre mostra-nos brilhantes manifestações mediúnicas, sendo que a mediunidade atinge culminâncias justamente no cristianismo nascituro. Emmanuel aponta-nos as seguintes ocorrências nas quais a mediunidade estava presente.
Os discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Marco Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados, isto durante largo tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas as assassinadas por sua ordem, a lhe pressagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de lhe enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos frequentemente, até que se lhe exumaram os despojos para a incineração. Sabemos que toda a passagem do Mestre inesquecível, Jesus, entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsediados aos quais vampirizavam. Amigas e amigos, temos ainda muitos outros relatos que no próximo encontro concluiremos com as colocações do Espírito Emmanuel sobre a mediunidade, que é uma faculdade inerente a todos nós encarnados, independentemente de crença ou religião. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia, equilíbrio e que o amor esteja presente nos corações de todos nós. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Acessem sempre o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.